Muito prazer, pessoal. Vou orar aqui. Senhor, que o Senhor esteja aqui, que não sejam minhas palavras, que não seja a minha experiência, mas que seja o que o Senhor fez através de mim, o que o Senhor quer fazer na vida dessa galera. Me direcione aqui, em nome de Jesus. Amém. Muito prazer, sou o Moá, marido da Flávia, pai da Sofia, e vim aqui para falar com vocês sobre algo que eu também tenho lutado, que eu também tenho vivido o desafio, tá ligado? Que é a relevância. Muitas coisas do que foram falado aqui hoje chegou no assunto relevância. E talvez eu nem seja o exemplo perfeito para isso, mas a gente vai construir junto aqui uma ideia e pensar sobre isso. Mas eu queria dizer também que eu estou muito inspirado de ver todos vocês aqui, tá ligado? Porque eu vejo várias pessoas que eu conheço, ou que eu acabei de conhecer, ou que eu já acompanho alguma coisa ou outra, e são tantos dons e talentos que, só a gente aqui, se a gente fosse ali para a rua fazer alguma coisa para falar de Jesus, ia ser muito poderoso, sabe? E eu sei que vocês estão aqui porque vocês estão com o coração no lugar de querer entender o que Deus quer de vocês. Então, vocês já estão indo pelo caminho certo. E que, não tem limites para o que pode acontecer no nosso país. Muito inspirado pelo que a Ângela compartilhou também. Para começar, eu sou um missionário Steiger e a minha base é buscar Deus, mano. É sobre o que eles falaram aqui. Não é sobre ser o tipo de arte que eu faço, não é sobre os lugares que eu vou, mas é o meu relacionamento com Deus, a intensidade do relacionamento que eu tenho com Deus, tá ligado? Ele que abre as portas para onde eu vou, Ele que me dá as palavras que eu falo, e Ele que dá o poder para que as coisas aconteçam e as vidas sejam transformadas, tá ligado? Eu tento usar ao máximo as oportunidades que Ele me dá para compartilhar a minha fé, mas não necessariamente eu estou usando todas, mano. Eu gostaria que fosse assim, mas não é. Eu tenho lutado para que seja, porque é uma caminhada. São várias coisas que barram a gente, principalmente nós mesmos, vamos ser sinceros. Então, relevância, essa palavra, é falar a língua que as pessoas entendem. Infelizmente, nós como os cristãos estamos ali, temos uma defasagem nesse aspecto. Eu talvez não, porque eu me tornei cristão, e eu estava na cena, andava de skate, fazia um som já, e eu não saí de onde eu estava para eu me tornar cristão, eu só continuei. E ao invés de eu falar sobre coisas da minha vida, pessoais, eu comecei a falar sobre Jesus no palco, porque era o que eu queria falar sobre, o que era importante para mim. E eu descobri que Jesus era importante para mim. E eu fui discipulado por uma galera do Steiger e, continuei fazendo essa parada. E Deus começou a se mostrar de uma forma poderosa e presente na minha vida através dessas atividades, dessas ações que eu estava tendo. E eu fui guiado a conseguir fazer isso de uma maneira natural. Mas eu sei que a igreja do meu país não é assim. Eu fui privilegiado. Eu faço parte de uma igreja em que a gente é tranquilo eu ter uma banda na cena secular e ser um cristão. Não necessariamente os artistas da minha igreja são todos artistas de louvor, e para o meu pastor é ok. E eu sei que não é assim para todo mundo. E isso é um aspecto. Mas eu vou falar para vocês que quando a gente fala a língua, o cristão, infelizmente ele fala de um jeito que a gente não entende, muitas vezes, na cultura. Eu mesmo tenho dificuldade, porque eu não sou totalmente dentro dessa cultura intitulada gospel. Então, jarro de bênção, saca? Galardão de alguma coisa, eu não entendo, meus amigos não entendem, se eu colar na rua eles não vão entender, então não adianta a gente ir lá para a rua fazer evangelismo, irmão, tome aqui o seu galardão. Não é isso, não vai rolar, tá ligado? Eles não vão entender. Você comunicou a mensagem,
Mas só que o comunicar a mensagem não é o que você fala, é o que as pessoas entendem. Então, será que quando comunicamos a mensagem, estamos comunicando da forma correta? Será que a gente está comunicando de uma forma que as pessoas entendam? Será que as nossas gírias não estão afastando as pessoas de nós, como o Jackson, o Zulu, perguntou? Pô, sobre o nome do grupo dele, etc. Ele quis mudar o nome, mas será que a gente também, às vezes, não vai ter que mudar algumas palavras do nosso cotidiano? Eu coloquei, para começar, palavras. Mas tem muitos temas que para a gente é muito bem definido, que não necessariamente precisa estar numa conversa em que a gente vai começar a apresentar o evangelho para uma pessoa. Então a gente também tem que pensar sobre o tipo de assunto que a gente vai ter, se a gente quiser que aquela pessoa entenda que Jesus pode ser o salvador da vida dela. Então não vá pensando que a gente falando sobre os temas polêmicos, desafiando a pessoa logo de cara, você vai estar levando Jesus para ela. Às vezes você vai estar trazendo um julgamento para ela. A gente tem que entender que as nossas palavras não são o que a gente fala, mas são o que as pessoas entendem. Então a gente às vezes tem que sacrificar nós mesmos para que a gente possa abençoar outros. Entendeu? Então é uma linha que vai e volta, mas também a verdade é uma só. Isso não muda. Isso a gente tem que ter claro. A gente não precisa ter dúvida. Mas a gente também não precisa sair machucando ninguém por aí, tá ligado? Então, atenção na linguagem. Relevância não é sobre ser amado por todos, como a gente ouviu aqui. É sobre ser uma voz. Infelizmente, como o Sandro falou, muitas vezes a gente vai ser julgado também. E aí a gente já não tem como negociar, a gente só tem que aceitar. E tentar levar para um outro lado. E, como foi falado depois, a gente tem que perdoar todo mundo, mano. Inclusive quem julgou a gente quando a gente estava fazendo o que a gente sabe que é certo. Mesmo que seja tá pregando o evangelho. Então, só para vocês entenderem de onde eu venho, o que eu tenho feito. Eu sou o diretor criativo do Manifest. Trabalho com a produção do Manifest. Manifest é um evento em que a gente traz bandas seculares. A gente cria um ambiente que a gente vai ter público não cristão. Então, qualquer vestígio de muito público cristão que a gente possa ter, a gente prefere trocar a atração. Prefiro ter menos gente, mas ter mais pessoas que não conhecem a mensagem. Porque o objetivo é levar a palavra, levar a mensagem para quem não conhece. Se a gente for inspirar alguns cristãos que estejam lá, glória a Deus, mas nossa ideia é compartilhar a mensagem do evangelho para quem não conhece. Porque muitas vezes a gente põe alguém no palco que vai fazer algumas coisas no palco que não vai ter a ver com a cultura daquela galera, eles não vão nem entender o que está acontecendo. Se começar a rolar um louvor lá no palco, pode ser que 5% do público fala, nossa, senti uma presença e essa é a mensagem que eu precisava ouvir. Mas só que se tiver alguém no palco falando a língua deles e no final falar, a mensagem de Jesus é essa. E você tem a oportunidade de receber ele aqui, na língua deles, cara, vai ser muito mais efetivo. E é sobre isso que a gente está falando. O Manifest é isso. E não é só sobre música, sobre todas as formas de arte. Inclusive, estamos procurando artistas de plataformas diferentes. Designers, estilistas, poetas. Seja lá o que você faça, vem trocar uma ideia com a gente. Eu também sou músico. Eu tinha uma banda de rock pesado. Viajei o Brasil aí com essa banda. E eu também comecei a fazer um rap nos últimos tempos aí. Meio rock também, sei lá. Eu faço algumas coisas. Meu lance é criatividade. Eu falo sobre a vida. E na minha música, nas minhas letras, eu falo sobre a vida. Eu falo sobre as dores de ser um ser humano na nossa geração. Porque eu também sou um ser humano e faço parte dessa geração. Eu também assisto Stranger Things, mano. Tá ligado? Entre outras coisas. Eu amo Simpsons.
Então eu falo sobre essas coisas que são pontos em comuns entre nós, tá ligado? Eu faço arte para quem ainda não entendeu o evangelho. E na maioria das minhas letras eu também não estou falando sobre o evangelho. Porque a resposta eu quero dar ao vivo. A resposta eu quero dar ao vivo e ter uma oportunidade de orar com essa galera. De levar os amigos meus para falar, mano, a gente está aqui, cola ali, depois do show a gente vai orar junto com você. A gente quer conversar, a gente quer te conhecer. E depois do show a gente vai se encontrar num estudo bíblico na casa de não sei quem, no estúdio de tatuagem, numa casa, não sei, num parque. Então, esse é o meu trabalho na arte, seja lá qual tipo de música eu faço. Para mim não importa o tipo de música que eu faço. Também não vai me chamar para fazer, sei lá, um sertanejo. Mas vocês também têm que ter alguém de sertanejo que vai lá e prega o evangelho, certo? Então, eu até sei quem foi. E aí eu também sou fotógrafo, certo? E aí com a fotografia ainda é diferente. O manifesto, vocês perceberam que foi uma coisa, a música outra e a fotografia é outra. Eu gosto de tirar retrato de pessoas negras. Eu comecei essa parada e começou a rolar. E eu comecei a ter uma relevância nessa cena. Eu trabalhei em São Paulo Fashion Week, entre outros eventos e etc. Conheci muita gente. E alguma série de fotos minhas relacionadas a isso, as pessoas se inspiraram. Porque ninguém tirava foto de negro bonito, tá ligado? Ninguém nem sabia que tinha negro no Fashion Week quando eu tirei foto lá. E por aí vai. E vários debates sobre isso. Então eu aproveitei a questão social, que eu sou inserido, inclusive, para uma porta. E virou uma porta para que eu me relacionasse com essas pessoas. E aí, eu abençoo elas com a fotografia, na verdade, sendo uma grande desculpa para que eu passe tempo com elas. Porque hoje, eu posso passar tempo com essas pessoas porque elas se importam com o meu trabalho. Elas se importam com o que eu faço. Então, eu tenho a oportunidade de estar lá com eles. Então, por causa dessa série de coisas que eu tenho feito, eu tenho a oportunidade de orar por muitas pessoas, de compartilhar o evangelho para muitas pessoas. Eu faço parte da cena dessa galera. Eu faço parte. Eu não falo que faço parte, eu tô lá. Você vai me ver num show. Quem aqui já me viu num show secular? Happy Box. Uma galera já me viu. Pô, eu vou estar lá sempre, meu. Porque eu me sinto parte daquilo. Mesmo que, às vezes, eu vou estar lá e eu vou voltar para casa e falar, meu, o que eu fui fazer naquele lugar? Perdi, não falei com ninguém, a música estava alta, voltei com o maior cheiro de drogas nas roupas. Quase tomei um enquadro e etc. Mas é o risco, tá ligado? Então, porque eu tô lá, eu contribuo artisticamente, culturalmente, mas também eu tô lá para contribuir espiritualmente. Então eles me chamam para fotografar, eles me chamam para estar lá com eles, para fazer uma música, eles me chamam para organizar um evento, mas só que muitas vezes eu tenho a oportunidade também de conversar. Eles me chamam para conversar. Eles me chamam para compartilhar os problemas deles. E eles me chamam para orar por eles. Essa é a relevância que eu tenho hoje, tá ligado? Mas eu acho que é muito pequeno. É muito pequeno. Porque em São Paulo tem 12 milhões de pessoas? 22 milhões de pessoas? Cara, eu ainda falei com muito pouca gente, mano. Eu ainda tenho um amigo meu que tá morrendo, tá ligado? Esse dia eu perdi um amigo meu de hepatite, amigo do nosso círculo. Mano, 2017 tem gente morrendo de hepatite em São Paulo. Não é porque a gente tem Netflix, que a gente tem iPhone, que a situação tá boa, mano. O nosso país não tá bem. Eu tenho certeza que vocês têm amigos que... muitas pessoas aqui já perderam amigos para o suicídio, para a violência. Quando eu comecei a perder meus amigos, eu comecei a sentir um senso de urgência.
E eu comecei a perceber que mesmo que eu estava fazendo algumas coisas, Deus tem chamado a gente para fazer mais. Nós não queremos perder mais pessoas, nós queremos ganhar. E Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Que se estivéssemos cumprindo, muito mais pessoas teriam ouvido essa mensagem e poderiam morrer em paz, tá ligado? O problema não é morrer. O problema é morrer sem conhecer o Evangelho, mano. Você vai pro buraco. Então, Evangelho, outra palavra. O que é o Evangelho? Muitas vezes eu acho muito interessante, eu acho muito importante, faz parte, as pessoas irem compartilharem um testemunho. Mas só que, como foi dito aqui hoje também, tem poder quando você compartilha o Evangelho. O Evangelho é a história de Jesus, é a mensagem poderosa do Filho de Deus que veio aqui para a terra, morreu no nosso lugar e ressuscitou. Porque ele veio limpar a gente dos nossos pecados. Essa história tem poder, mano, e muita gente não sabe o que é isso. Muita gente não sabe que a história de Jesus é sobre isso. E é por isso que a gente está aqui hoje. Para que a gente possa relembrar e ir lá falar para eles essa mensagem, relembrar, contar pela primeira vez. Porque as pessoas não sabem. Elas pensam que a cruz é um artigo de joalheria. Elas pensam que a cruz é um artigo de julgamento. Elas pensam que a cruz é um artigo político, mano. Não é. A cruz é o Evangelho de Jesus, a história do Salvador que veio para nós, mano. E às vezes a gente vai contar, pregar, e a gente vai falar, mano, sobre 10 mandamentos. Vou contar sobre a minha história. Mano, quem sou eu? Eu não sou ninguém. A minha história não é interessante. Eu sou zoado. Eu só estou aqui porque Ele me salvou. Eu lembro quando Ele me encontrou, eu estava zoado. Eu não quero que as pessoas ouçam a minha história. Tem testemunhos muito importantes, tem testemunhos transformadores. Do Brian Head mesmo foi muito importante para mim, e etc. Mas nós precisamos pregar mais o Evangelho. Mas antes nós precisamos saber o que é Evangelho. Então, o Evangelho é essa história. Então, outra coisa muito importante. Como eu compartilho? Eu conto de uma forma muito simples. Porque eu não sou inteligente, sou meio burro mesmo. Eu chego pra galera e falo, vocês têm que, tá ligado? Mano, o mundo tá zoado, mas tem esperança, porque lá no passado teve um cara que veio aqui na terra e ele lutou por paz, por amor, por justiça. E ele andava com todo mundo, ele não julgava ninguém, ele amava todo mundo. Só que, mano, ele tinha uma parada diferente. E isso começou a se transformar num movimento, tá ligado? Tipo um movimento punk, movimento hip hop. Só que, mano, era ideológico a parada. E as vidas começaram a se transformar. Tipo, os caras que eram pescador, mano, começou a colar e viver umas paradas sobrenaturais. E então a sociedade começou a falar, mano, a gente precisa pegar esse cara tá tirando. O sistema estava contra esse cara. O sistema queria pegar esse cara. Ele começou a abalar as estruturas do sistema. E aí o sistema foi lá e conseguiu prender esse cara. E ele se rendeu ao invés de ele lutar contra. Foi muito estranho. Mas ele falou que ele tinha que fazer isso mesmo. E aí ele foi morto. Mas eu te falei, essa é uma história sobre esperança. Essa é a história de Jesus. E ele morreu por você. Certo? E você tem seus pecados limpos. Não estou falando sobre religião, estou falando sobre a verdade máxima da vida, sobre algo que pode transformar sua vida 100%. Porque você está olhando aqui na minha cara, Ele transformou a minha vida. Você acha que eu estou mentindo para você? Eu tenho cara de religioso? Tá ligado? E chega aí, vamos orar junto. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. E, mano, eu já vi coisas sobrenaturais acontecer. Extremamente poderosas, tá ligado? Cada um vai ter seu jeito. Eu não tô falando pra você contar o evangelho do meu jeito. Você vai ter seu jeito, mano. E, bom, só pra fechar, Paulo, em Atenas, ele
ele foi muito usado por Deus. Ele estava andando pela cidade e ele observou que na cidade tinha um ídolo para um Deus desconhecido. E ele, andando pela cidade, só flagrou, continuou fazendo as paradas que ele tinha que fazer, pregou, começou a pregar para a galera. E aí depois, ele percebeu que estava meio tenso, e aí ele apontou e falou: "Ô, vocês estão vendo aquele ídolo desconhecido ali? Então, esse ídolo desconhecido é o Salvador, e ele veio para isso e para aquilo." Porque o que ele estava falando estava gerando tensão. E ele achou o totem da cultura que ele poderia usar, que foi o ídolo desconhecido. E ele estava atento à cultura. Mas antes ele estava compartilhando o evangelho porque é relevante. E eles levaram ele a mal por causa disso. Isso tá, deixa eu ver aqui, Atos 17, de 22 a 34, depois vocês podem ler aí. E perguntaram muitas vezes, perguntaram para Paulo quando ele estava falando. E, muitas vezes a gente está falando umas paradas sobre Deus e as pessoas perguntam e a gente leva a mal. Só que, toda vez que alguém perguntar alguma coisa para você, quando você estiver falando sobre Deus, pensa que as pessoas estão interessadas. Mesmo que elas não demonstrem, às vezes é só o coração, às vezes a mente dela não quer, mas a alma dela necessita, mano. E a gente tem que deixar o Espírito agir. A gente tem que perdoar todo mundo, tá ligado? E, a gente tem que se entregar a essa missão, mano. A gente tem que se entregar a essa mensagem. Porque existem vários outros totens da cultura. Tem uma música do Ramones que se chama I Believe in Miracle. Seguindo o que o Dude falou, o Dude, ele trouxe 21 Pilots. Nem eu ouço 21 Pilots, é muito novo, mano. E, eu sei que muita gente ouve. A gente tem que estar atento, a gente tem que prestar atenção na cultura. A gente tem que prestar atenção nos clamores da sociedade. Não é só a igreja que clama, a sociedade clama, mano. A sociedade clama num nível em que o vocalista do Linkin Park cometeu suicídio, mano. Logo após a morte do vocalista do Audioslave, de Soundgarden, Chris Cornell. Eles estavam clamando por salvação. Eles não encontraram e decidiram a morte. E aí eu te pergunto, será que tinha alguém lá, do lado deles, compartilhando o evangelho? Será que eles ouviram a mensagem de Jesus pelo menos uma vez? Se eles não ouviram, eu tenho certeza absoluta que tinha muita gente em volta deles que sabia a mensagem. Eu não estou falando muita gente na frente do show, aquelas milhares de pessoas, do convívio cotidiano eu estou falando. E por quanto tempo a gente vai precisar ficar calado? Ou quanto tempo a gente vai aguentar? É como o vídeo que o Sandro mostrou. Cara, o quanto a gente tem que odiar as pessoas para que a gente não compartilhe a mensagem mais importante da nossa vida. Saca? E a relevância não é sobre quantas pessoas você fala. Como o marido da Fabiola disse aqui, se uma vida for transformada, pode ser a missão da nossa vida, mano. Amém por isso. Deus me usou. Uma pessoa, um coração. 99 ovelhas guardadas, uma perdida. Eu vou lá fora buscar a uma. O filho pródigo volta para casa, como o Dude falou, tem festa. Deus fala que tem uma celebração no céu. Tem festa, mano. Importa para Deus. E o quanto importa para aquela pessoa que antes estava suja, perdida, tá ligado? Então a mensagem é essa. Muito obrigado. Muito prazer.